Imagine por um segundo que você tem apenas 19 anos, está no meio do Oceano Pacífico, cercado por destroços em chamas e acabou de ver seus próprios companheiros navegando para longe, te abandonando para morrer. Essa não é apenas uma história de guerra, é a história mais chocante de abandono e redenção que você já ouviu na sua vida. Dezembro de 1943. O sol estava nascendo sobre as águas do Pacífico quando o jovem marinheiro Thomas Mitchell acordou no convés do USS Helena, um cruzador ligeiro americano que havia se tornado sua casa nos últimos 8 meses. Aos 19 anos, Tommy, como era conhecido pela tripulação, era o mais novo de toda a embarcação. Seus olhos azuis ainda carregavam aquela inocência de quem havia deixado uma pequena fazenda no Kansas para servir à pátria. Naquele dia, ninguém imaginava que Tommy se tornaria protagonista de uma das histórias mais controversas e heróicas da Segunda Guerra Mundial. Uma história que questionaria para sempre os limites da lealdade militar e do sacrifício humano. A Batalha de Empress Augusta Bay havia começado há 3 dias. Os japoneses estavam avançando com uma força naval impressionante. 24 navios de guerra, incluindo 4 cruzadores pesados e 8 destroyers. Do lado americano, apenas 12 embarcações resistiam ao ataque incessante. O USS Helena era uma delas. Tommy havia se alistado motivado pelas histórias que seu avô contava sobre a Primeira Guerra. Um homem de verdade serve seu país, dizia o velho Mitchell, mostrando as medalhas enferrujadas guardadas numa caixa de madeira. O garoto nunca imaginou que a guerra fosse tão diferente das histórias românticas que ouvia na infância. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio às 5:30 da manhã. O almirante Peterson reuniu todos os oficiais no centro de comando. Tommy, sendo apenas um marinheiro raso, não participou da reunião, mas percebeu a tensão no rosto dos superiores quando eles saíram da sala. "Recebemos ordens de Washington", anunciou o capitão Morrison para toda a tripulação pelo sistema de som. A situação mudou. Os japoneses têm uma vantagem estratégica que não esperávamos. Novos navios se aproximam do sul. Tommy sentiu um aperto no estômago. Ele conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que seu pai usava quando precisava sacrificar parte da colheita para salvar o resto da fazenda durante a Grande Seca de 1936. A ordem que veio a seguir mudaria sua vida para sempre. Todos os navios devem se reorganizar e formar uma nova linha defensiva a 40 milhas náuticas daqui. O USS Helena permanecerá para garantir que os japoneses não avancem pelos flancos. Em outras palavras, o Helena seria deixado para trás. Uma única embarcação contra uma frota inteira. "Capitão", questionou o comandante Johnson, "isso é uma missão suicida. Temos 300 homens a bordo." "São as ordens, comandante. A frota principal não pode ser comprometida." Tommy olhou ao redor e viu o mesmo choque estampado no rosto de todos os companheiros. Mike Sullivan, o cozinheiro de Boston que sempre contava piadas para alegrar a tripulação, estava pálido. Robert Chan, o telegrafista filho de imigrantes chineses que sonhava em se tornar engenheiro, segurava firme nos equipamentos com as mãos tremendo. "Vocês têm 1 hora para se prepararem", continuou o capitão Morrison. "Que Deus nos proteja a todos." Naquele momento, Tommy ainda não sabia que em poucas horas estaria completamente sozinho, assistindo os navios aliados desaparecerem no horizonte enquanto ele lutava pela vida entre os destroços em chamas de sua própria embarcação. A última hora antes do inferno começar foi a mais longa da vida de Tommy Mitchell. Ele escreveu uma carta para sua mãe, Sarah Mitchell, uma mulher forte que havia criado 5 filhos sozinha depois que o pai morreu em um acidente na fazenda. "Mãe, se você estiver lendo isso, saiba que pensei em você até o último segundo. Cuide do Buddy e da pequena Mary. Diga para eles que o irmão mais velho deles foi corajoso."
O ataque japonês começou às 7h15 da manhã. Os primeiros torpedos atingiram o casco do USS Helena às 7h17 da manhã. Tommy estava no convés inferior quando a explosão o jogou contra uma parede de metal. O impacto foi tão violento que ele perdeu a consciência por alguns segundos. Quando acordou, o mundo ao seu redor havia se transformado em um pesadelo de ferro retorcido e chamas. "Todos para os postos de batalha!", gritava o capitão Morrison pelo sistema de comunicação, mas sua voz estava distorcida pelos danos na estrutura elétrica do navio. Tommy se levantou cambaleando, sentindo um gosto metálico de sangue na boca. Seu uniforme estava rasgado na altura do braço direito, e ele podia ver um corte profundo que sangrava intensamente, mas não havia tempo para pensar na dor. Os japoneses estavam atacando com tudo. Correndo pelos corredores esfumaçados, Tommy chegou ao seu posto na sala de máquinas. Era lá que ele deveria estar durante o combate, mantendo os motores funcionando para que o Helena pudesse manobrar. Mas quando chegou, encontrou uma cena devastadora. O comandante Peterson estava caído no chão, inconsciente, com um ferimento grave na cabeça. 3 outros marinheiros estavam presos sob escombros pesados. "Tommy!", gritou Robert Chen, o telegrafista. "Você precisa assumir o controle. O comandante está fora de combate." Aos 19 anos, Tommy Mitchell nunca havia comandado nem mesmo uma pequena embarcação de pesca. Agora estava sendo forçado a tomar decisões que poderiam determinar a vida ou morte de 300 homens. "Eu não sei como fazer isso", Tommy gritou de volta, suas mãos tremendo enquanto olhava para os painéis de controle complexos à sua frente. "Ninguém sabe até tentar", respondeu Chen. "Meu avô sempre dizia, quando você não tem escolha, você descobre que é mais forte do que imagina." O segundo torpedo atingiu o Helena 3 minutos depois. Desta vez, o impacto foi ainda mais devastador. A explosão abriu um buraco gigantesco no lado direito da embarcação, e Tommy podia ver a água do oceano entrando rapidamente. Foi nesse momento que receberam a comunicação que mudaria tudo. "Helena, aqui é Almirante Peterson na frota principal." A voz crepitou pelo rádio. "Recebemos ordens de retirada imediata. Vocês devem resistir por mais 30 minutos enquanto nos reorganizamos." Tommy pegou o comunicador com mãos ensanguentadas. "Almirante, estamos afundando. Precisamos de apoio urgente." Houve uma pausa longa, muito longa. "Helena, lamento informar que não podemos enviar apoio neste momento. A frota principal está sob ataque severo. Vocês devem fazer o que for necessário para sobreviver." Tommy sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estavam sendo abandonados, oficialmente abandonados. "Almirante, temos 300 homens aqui", Tommy gritou no comunicador. 300 homens! "Soldado, estas são as ordens. Que Deus os proteja. Câmbio e desligo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tommy olhou ao redor da sala de máquinas e viu a mesma expressão de choque e incredulidade nos rostos de todos os companheiros. Mike Sullivan, o cozinheiro de Boston, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de fuligem. "Eles nos abandonaram", sussurrou Robert Chen. "Realmente nos abandonaram." Foi nesse momento que Tommy Mitchell, um garoto de fazenda de 19 anos, tomou a decisão mais importante de sua vida. Uma decisão que salvaria milhares de pessoas e o transformaria numa lenda. "Escutem bem", Tommy disse, sua voz soando mais firme do que ele mesmo esperava. "Eles podem ter nos abandonado, mas nós não vamos abandonar uns aos outros. E mais importante, não vamos abandonar todas aquelas pessoas que estão contando conosco." "Que pessoas?", perguntou Sullivan confuso. Tommy apontou para o mapa naval na parede. "Vocês viram os relatórios desta manhã. Há um comboio de navios de evacuação civil vindo do sul.
2.000 pessoas, famílias inteiras fugindo das ilhas ocupadas pelos japoneses. Mulheres, crianças, idosos. Se os japoneses passarem por aqui, vão interceptar aquele comboio. Chen entendeu imediatamente. Você está sugerindo que fiquemos aqui? Com o navio afundando? Estou sugerindo que façamos nosso trabalho, Tommy respondeu. Mesmo que nossos superiores tenham esquecido qual é esse trabalho. O terceiro torpedo japonês atingiu o Helena 4 minutos depois. Desta vez, a explosão foi tão forte que rachou o convés principal ao meio. Tommy e seus companheiros foram jogados ao chão novamente e, quando se levantaram, perceberam que a situação havia se tornado desesperadora. O navio não vai aguentar mais 10 minutos, gritou Chen, analisando os medidores de pressão da água. Precisamos abandonar o navio agora. Tommy olhou pela pequena escotilha e viu algo que o fez tomar uma decisão ainda mais radical. No horizonte, podia ver as silhuetas distantes dos navios de evacuação civil. Famílias inteiras que dependiam deles para chegarem em segurança aos portos americanos. Chen, Tommy disse com uma determinação que surpreendeu a todos. Você consegue manter o rádio funcionando por mais alguns minutos? Talvez, mas por quê? Porque vou fazer algo que vai parecer loucura. Tommy Mitchell correu até o centro de comando do USS Helena, mesmo com o navio se partindo ao meio. Seus pés escorregavam no convés inclinado enquanto a água do Pacífico invadia rapidamente todos os compartimentos. Ele sabia que tinha apenas alguns minutos antes que a embarcação afundasse completamente. Chen, preciso que você me conecte com a frequência de emergência civil, Tommy gritou para o telegrafista. Tommy, você enlouqueceu! Vamos morrer aqui! Respondeu Chen, mas mesmo assim correu para o equipamento de rádio. O que Tommy estava prestes a fazer nunca havia sido tentado na história naval moderna. Com seu navio afundando e abandonado pela própria frota, ele decidiu transformar o USS Helena numa isca gigante para salvar 2.000 vidas inocentes. Atenção! Comboio de evacuação Bravo 7. Tommy falou no comunicador com uma voz que tremia, mas carregava uma determinação férrea. Aqui é USS Helena. Não se aproximem das coordenadas que receberam. Repito, não se aproximem. A resposta veio imediatamente. Helena, aqui é Capitão Rodrigues do navio de evacuação Santa Maria. Recebemos ordens para seguir essa rota. Temos 2.000 civis a bordo. Tommy olhou pela escotilha e viu os cruzadores japoneses se aproximando rapidamente. Eles haviam detectado o comboio civil e estavam mudando de curso para interceptá-los. Em questão de minutos, aquelas 2.000 pessoas, famílias inteiras com crianças pequenas, estariam à mercê dos canhões inimigos. Capitão Rodrigues, os japoneses detectaram vocês. Mudem para as coordenadas que vou passar agora. Nós vamos distraí-los. Como vocês vão distrair uma frota inteira com um único navio? Tommy sorriu pela primeira vez em horas. Era um sorriso triste, mas cheio de propósito. Fazendo muito barulho. O plano de Tommy era simples e suicida. Ele usaria toda a munição restante do Helena para atrair a atenção dos japoneses, fazendo com que eles focassem no seu navio moribundo em vez de perseguir o comboio civil. Era uma troca. A vida dele e dos companheiros que escolhessem ficar pelas vidas de 2.000 inocentes. Alguém quer sair daqui, ainda tem tempo, Tommy anunciou para toda a tripulação. Não vou obrigar ninguém a ficar numa missão suicida. Para sua surpresa, apenas 12 homens escolheram abandonar o navio nos botes salva-vidas restantes. Os outros 288 decidiram ficar. Mike Sullivan, o cozinheiro de Boston, foi o primeiro a se manifestar. Meu filho tem 4 anos. Se fosse ele naquele comboio, eu gostaria que alguém fizesse a mesma coisa.
Robert Chen ajustou os equipamentos de comunicação e disse: "Meu avô sempre falava que a verdadeira coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa, mesmo com medo." Às 8h45 da manhã, Tommy Mitchell deu início à operação mais desesperada da Segunda Guerra Mundial. Com o USS Helena se partindo em pedaços, ele ordenou que todos os canhões disponíveis abrissem fogo contra a frota japonesa. O efeito foi imediato. Os 4 cruzadores japoneses que estavam perseguindo o comboio civil mudaram de direção e focaram toda a sua artilharia no Helena. Tommy havia conseguido. Agora era uma corrida contra o tempo. "Rodrigues, vocês têm aproximadamente 20 minutos antes que terminem conosco e voltem atrás de vocês", Tommy comunicou ao capitão do comboio. "Usem bem esse tempo." A resposta foi emocionante. "Helena, em nome de 2.000 pessoas que nem sabem que vocês existem, obrigado. Nunca esqueceremos isso." Os próximos 15 minutos foram o inferno na Terra. Os japoneses concentraram todo o poder de fogo em cima do Helena. Tommy e seus homens responderam com tudo que tinham, mas era uma luta desigual. Um navio partido contra 4 cruzadores intactos. Às 9 horas, uma explosão gigantesca rachou o Helena definitivamente ao meio. Tommy foi arremessado da ponte de comando direto na água gelada do Pacífico. Quando voltou à superfície, tossindo água salgada e sangue, viu a parte traseira de seu navio desaparecendo sob as ondas. Ao seu redor, flutuavam os destroços e os corpos de muitos companheiros que não conseguiram escapar. Mike Sullivan estava agarrado a um pedaço de madeira a alguns metros de distância, ferido, mas vivo. Chen estava mais longe, ajudando outros sobreviventes. Tommy olhou para o horizonte e viu algo que fez seu coração se encher de uma alegria indescritível. Os navios japoneses estavam se afastando na direção oposta ao comboio civil. O plano havia funcionado. As 2.000 pessoas estavam salvas. Mas para Tommy e os sobreviventes do Helena, a luta pela vida estava apenas começando. Eles estavam perdidos no meio do Oceano Pacífico, sem comunicação, sem suprimentos, sem esperança de resgate. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. 6 horas depois, quando Tommy já estava quase perdendo a consciência por exaustão, ouviu o som de motores de navio. No horizonte, apareceram 3 embarcações americanas avançando em sua direção. "Helena, aqui é Almirante Peterson." A voz crepitou no comunicador de emergência de Chen, que milagrosamente ainda funcionava. "Recebemos o relatório do capitão Rodrigues. Estamos vindo buscar vocês." Tommy não conseguia acreditar. O mesmo almirante que os havia abandonado horas antes estava retornando para salvá-los. Quando foi içado para o convés do navio de resgate, Tommy estava inconsciente. Ele acordou 3 dias depois num hospital naval em Pearl Harbor. A primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de sua mãe, que havia viajado do Kansas assim que soube do que aconteceu. "Meu menino", ela sussurrou, segurando sua mão. "Estou tão orgulhosa de você." Mas a verdadeira surpresa veio quando o almirante Peterson entrou no quarto do hospital. "Soldado Mitchell", ele disse, com uma expressão que misturava vergonha e admiração. "Preciso lhe pedir desculpas e, mais do que isso, preciso lhe agradecer." Tommy estava confuso. "Almirante? A decisão de abandonar o Helena foi minha. Uma decisão militar fria, baseada em números e estratégia. Mas o que você fez, o que vocês fizeram, salvou 2.000 vidas civis. E mais, sua ação retardou o avanço japonês tempo suficiente para reorganizarmos nossas defesas." Peterson fez uma pausa e continuou. "O comboio que vocês salvaram incluía 300 crianças órfãs que estavam sendo evacuadas de uma ilha ocupada. Entre elas estava minha própria neta, Emily." Tommy sentiu um nó na garganta.
Você salvou minha família, soldado, e salvou centenas de outras famílias. Aos 19 anos, você mostrou mais coragem e liderança do que oficiais com décadas de experiência. 3 meses depois, Tommy Mitchell recebeu a Medalha de Honra do Congresso. Mas para ele, a verdadeira recompensa foram as cartas que começou a receber. Cartas de mães agradecendo por salvar seus filhos. Cartas de pais que puderam abraçar suas famílias novamente. Cartas de crianças que nem sabiam escrever direito, mas queriam dizer obrigado ao moço do navio. Tommy voltou para Kansas depois da guerra. Casou com Mary, sua namorada de infância, teve 4 filhos e tocou a fazenda da família até os 83 anos. Ele raramente falava sobre a guerra, mas sempre que alguém perguntava sobre aquele dia terrível no Pacífico, ele dizia a mesma coisa. Às vezes, ser abandonado é a maior oportunidade que você tem de descobrir quem realmente é. A história de Tommy Mitchell nos ensina que a verdadeira coragem não está em nunca ter medo ou nunca ser abandonado. Está em escolher fazer a coisa certa, mesmo quando tudo e todos parecem estar contra você. Aos 19 anos, um garoto de fazenda do Kansas provou que uma única pessoa pode mudar o destino de milhares. E você? Qual seria a sua escolha em um momento como esse? Se essa história te emocionou, deixa aquele like maroto aí embaixo, se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa e não esquece de assistir aquele vídeo ali do lado sobre o comandante que virou refém dos japoneses por 48 horas. Te garanto que é de arrepiar. Um abraço e até a próxima, exploradores dos 7 mares.